queridos irmãos, queridas irmãs, hoje em que celebramos essa festa de Nossa Senhora Rainha, nós somos convidados, em primeiro lugar, a refletir o significado de chamar Nossa Senhora de Rainha. Porque, num certo sentido, o único rei por excelência, o único a quem todo joelho deve se dobrar, diante de quem todos devemos nos prostrar, é o Senhor Jesus. E isso porque Ele é o próprio Deus que se fez homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, possuindo plenamente a natureza divina, sendo um mesmo Deus junto com o Pai e o Espírito Santo na Santíssima Trindade, e sendo também verdadeiro homem. Já Maria, sua mãe, é uma criatura cheia de graças, como aliás escutamos no Evangelho, quando o anjo se aproxima para anunciar justamente que ela fora eleita por Deus pela simples e única liberalidade de Deus, que age como bem entende, afinal de contas ele é Deus, e ele a escolheu para que fosse a mãe do seu filho, que fosse a mãe dele que se fazia homem. E quando o anjo se aproxima, diz: cheia de graças, ave, salve, ó cheia de graças. Porém, muito embora fosse cheia de graças, ou seja, fosse quem tinha a plenitude da graça, ou seja, dessa ação de Deus na sua vida, Maria continuava sendo uma criatura. E enquanto criatura humana, era, do ponto de vista da sua dignidade, do seu ser, inferior aos anjos, inclusive. Porque, afinal de contas, os anjos, sendo espíritos puros, estão acima da natureza humana. E como então podemos dizer que Maria, uma criatura humana, reina por em cima dos anjos? Como é possível isso? Em primeiro lugar, é óbvio que a realeza de Nossa Senhora depende da realeza de Jesus. É uma participação. E nesse sentido, há uma passagem do Antigo Testamento que é muito interessante, que é do 2º capítulo do 1º livro dos Reis. No versículo 19 do 2º capítulo do 1º livro dos Reis, de fato, nós vemos o rei Salomão, filho de Davi. E eis que se apresenta diante do rei Salomão a sua mãe, Betsabeia. E é interessante, como nós vemos no capítulo 2, versículo 19, que Salomão, ao ver a sua mãe, que não era, devemos lembrar disso, não era de linhagem nobre. A sua mãe era uma mulher que estava casada com um estrangeiro, que trabalhava, que era um soldado do exército de Davi, Urias. E que Davi, tendo, pai de Salomão, se enamorado, se apaixonado de Betsabeia, acabou, enfim, inclusive pecando contra Deus e cometendo adultério, e no final das contas acabou também fazendo com que Urias fosse morto, e tomou a que era antes esposa de Urias, Betsabeia, como sua esposa. Ou seja, não somente ela não era de linhagem nobre, como tinha vindo a ser esposa de Davi por meio de um pecado grave, de um adultério que também associou-se um assassinato. Então imaginemos aqui o contexto. E eis que essa cena, voltando, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 19, quando Salomão, já entronizado, já coroado rei de Israel, quando vê a sua mãe,
ele se levanta, acolhe a sua mãe e manda que colocassem ao lado dele um trono. É interessante, porque se vemos aquele que é considerado no Antigo Testamento o mais sábio dos reis, né, o descendente por excelência de Davi, que faz isso com a sua mãe, que podemos até dizer era uma estrangeira na sua origem, que tinha pecado com Davi. E eis que Salomão a eleva à categoria de rainha-mãe. Essa imagem, queridos irmãos, queridas irmãs, pode nos ajudar um pouquinho a entender o que fez nosso Senhor Jesus Cristo com sua mãe. Que, ao contrário de Betsabeia, que tinha sido uma pecadora, Maria sempre foi pura. Porque Deus a criou preservada de todo pecado. Não por outra razão, voltamos ao evangelho de hoje, o anjo, quando se encontra com ela, diz: ave, salve, cheia de graça, ou seja, aquela em quem o pecado nunca tocou. Mas ainda, lembremos-nos daquilo que diz Santa Isabel, parenta de Maria, que o anjo fala: olha, sua prima, sua parenta Isabel, que era estéril, porque já era de idade avançada, também está grávida. E Maria vai depois visitar a sua prima. E quando Isabel vê Maria, o que ela diz? Como posso receber a visita da mãe do meu Senhor? E aqui já também, queridos irmãos, o fato de que chamemos a Maria de Nossa Senhora. A palavra Senhora, sobretudo no mundo antigo, tinha já esse caráter de realeza. Era um reconhecimento da dignidade real que Maria possuía. Mais ainda, queridos irmãos, queridas irmãs, Nossa Senhora, a Rainha do céu e da terra, é aquela que a cada dia intercede por nós, justamente porque ela está ao lado de seu filho, como, voltando àquela imagem que usamos, né, do primeiro livro dos reis, como estava Betsabeia ao lado de Salomão, inclusive intercedendo junto a Salomão, também Maria se encontra ao lado de Jesus, intercedendo por nós. E nesse sentido, aquilo que escutamos na primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, vem como que se apresentar para nós como uma realidade que deve nos encher de esperança. Dizia o profeta, numa palavra que foi dirigida no momento em que os israelitas se encontravam desolados, que se encontravam abatidos, que se encontravam sob a opressão da Assíria, do reino da onde hoje nós encontramos a Síria. Naquele momento, estavam numa expansão territorial e tinham conquistado tanto o reino do norte, que tinha Samaria como capital, como também estavam exercendo a sua influência em Judá. O povo se encontrava abatido com as taxas que tinham que pagar, com a violência dos invasores. E eis que o profeta diz: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. E aí afirma: fizestes crescer a alegria, aumentaste a felicidade, pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, ou seja, todos aqueles que tiravam a liberdade, que faziam o povo ter que dar o pouco que conseguiam com seu trabalho, pagando impostos que eram injustos a essas forças estrangeiras. Ele continua o texto: pois o jugo que oprimia o povo, o orgulho dos fiscais, tu o abateste. E aí depois diz: as tropas de assalto, as botas das tropas de assalto, os trajes manchados de sangue, tudo será queimado. E por quê? Porque nasceu um menino, o rei, o príncipe da paz. Era uma profecia essa de Isaías, que anunciava a esperança para o povo naquele momento que se encontrava oprimido. Estamos falando do século VIII antes de Cristo. Mas é também já um anúncio daquilo que o verdadeiro Salvador, o verdadeiro príncipe da paz, o Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus Cristo, ia fazer conosco, nos libertando da opressão, das trevas, da violência, que não é um povo estrangeiro
que faz contra nós, que não são os políticos, que não são os bandidos, mas que é o meu próprio coração, que é o egoísmo que eu encontro dentro de mim. Em definitiva, a opressão e a escravidão do pecado, que ele vem me libertar de tudo isso. E Nossa Senhora é aquela que intercede. É aquela que constantemente vela por mim e por você, para que possamos ser libertados das ciladas do inimigo, para que possamos ser protegidos de todas essas armadilhas que são colocadas diante de nós. Nesse sentido, e aqui concluímos, queridos irmãos, queridas irmãs, ao lado dessa necessidade que nós temos como bons filhos de honrar a nossa mãe no céu, possamos também confiar na sua poderosa intercessão. E digo aqui algo que eu mesmo fui testemunho de como o nome de Nossa Senhora é um nome que realmente afugenta o inimigo. Certa vez, estando na Basílica de São Pedro, acompanhando um colega sacerdote que ia celebrar missa na Basílica, eis que estava tendo um caso de um exorcismo. Exato, um exorcismo na Basílica de São Pedro. Uma senhora que estava sob a influência do inimigo. E eis que, nós não vimos a cena, porque essa pessoa que estava manifestando essa situação foi logo levada para uma sala, mas escutavam-se os gritos, escutavam-se uma coisa terrível. Porém, o mais impressionante era, todas as vezes em que o exorcista invocava o nome de Maria, era quando aquela pessoa que estava sob a influência do demônio mais gritava com raiva, mas ao mesmo tempo com uma espécie de temor. E é isso, queridos irmãos, que invoquemos Nossa Senhora. O demônio tem pavor de Nossa Senhora. E tendo nós a ela como protetora, tendo nós a ela como essa mãe que nos guia, sempre estaremos unidos a Jesus, que é o nosso Salvador, e sempre estaremos protegidos de todas as armadilhas do inimigo. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.